Quando alguém que amamos morre, deixa de viver entre nós para viver dentro de nós. Quando perdemos alguém que amamos, a única coisa que realmente se vai é o seu corpo. Porque o amor, o espaço em nossos corações e os momentos vividos continuam para sempre dentro de nós. É com essas palavras de um autor desconhecido que iniciamos nosso programa de hoje. O lançamento do livro Magnólia, do grande escritor piauiense Natanael Macedo. Eu sou Gesualdo Alves e este é o programa Piauí de Todos Nós. Natanael, seja muito bem-vindo ao programa Piauí de Todos Nós, desta vez para o lançamento do livro Magnólia. Então, para darmos início ao lançamento do livro, conta para a gente como foi que surgiu a ideia do livro Magnólia na vida de Natanael Macedo. O livro Magnólia surgiu em minha vida num momento muito específico e triste. No início do ano passado, uma de minhas irmãs morreu de forma muito trágica. Minha irmã do meio, ela cometeu suicídio. E não é fácil falar sobre isso. Não é fácil voltar a pisar os pés no chão. Eu nem sei se já voltei a fazer isso. Não é fácil voltar a estudar, voltar a amar, voltar a encarar a vida. E eu estava muito confuso na altura da morte da minha irmã. Eu estava muito atarefado, minha vida estava muito movimentada com o cotidiano, com coisas simples e banais que eu achava que eu resolveria e teria tempo para dar atenção. Eu não dei muita atenção ao que minha irmã estava passando. Para mim foi uma surpresa. Essa tragédia foi uma surpresa. Eu não poderia imaginar nem nos meus piores pesadelos. E depois dela, tudo vira uma grande confusão na vida da gente, na vida da minha família. E o que envolveu também a minha carreira de escritor. A minha irmã sempre acompanhou a minha carreira de escritor, todos os livros, todos os lançamentos, Eu não quero que esse programa vire uma confusão melancólica e triste, até porque a gente pretende falar do livro, mas não tinha como começar por outra parte, né? E o diretor do programa sabe o quanto foi difícil para mim, o quanto está sendo difícil para mim gravar essa entrevista, como tudo tem sido muito difícil passar por cada um desses dias até aqui. Mas eu não sou melhor do que as outras pessoas no mundo e não posso desejar privilégios para mim. Neste momento de confusão, ainda no final do ano passado, me veio essa ideia de ficcionalizar parte dessa confusão. Anteriormente a isso, eu havia, claro, pensado em contar a história da minha irmã de uma forma biográfica, especificamente. Quando ela morreu, na noite ainda do velório, eu e minha mãe fomos à sua casa e ficamos revirando coisas. E eu, nos dias seguintes, reuni tudo, os seus livros, suas apostilas da faculdade. Minha irmã cursava filosofia, estava perto de concluir. Eu reuni uma porção de coisas na vã tentativa de encontrá-la em seus rabiscos, em sua caligrafia,
qualquer forma de ter um contato com ela. Eu tentei desvendar a dor dela por muitos meses a fio. E aquele trabalho de arqueologia foi muito doentio e estava me causando muita raiva, muita angústia, naturalmente, muita tristeza. Era um fardo maior do que eu podia e posso. E o projeto de escrever um livro contando a sua história se tornou um fardo maior do que eu podia carregar ou posso. E eu também estava com muita raiva de mim, raiva de todo mundo. Eu tinha raiva sobrando dentro de mim. Então eu deixei que esse projeto fosse enterrado até que chegou a ideia dessa outra história, que ela veio pronta. É um tipo de história que vem, talvez alguns outros escritores também passem pelo que eu passo, que é algumas histórias vêm prontas, como ficam no final. E essa história foi assim. Mas eu também fui relutante em querer escrever a história de Magnolia, né? Fui relutante porque eu sabia que eu também ia sofrer, mesmo ficcionalizando. Porque por ser ficcional eu também seria mais intimista. E não seria mais uma biografia dela, seria mais falando da minha própria dor e frustração e solidão. Mas eu sabia que aquela ideia não ia sair da minha cabeça. Eu decidi que eu tinha que escrever ela logo e o mais rápido que eu pudesse. Então eu falei com minha esposa e com as crianças e disse: vou me trancar aqui no escritório e só saio daqui quando eu terminar de escrever essa história. E assim foi, né? Eu disse que eu ia sair do quarto o mínimo possível, né? Para fazer as refeições, o que mais fosse urgente. E então eu escrevi essa história dentro de 2 dias, intercalado por uma noite. E só um mês depois eu voltei a ler o que eu havia escrito. Naqueles 2 dias. Tempo depois eu li ela mais uma vez. Então eu fiz 2 leituras dessa história. Para mim isso foi preocupante, frustrante, porque eu nunca enviei um livro para revisão antes de fazer mais de 50 releituras da história, né? E mesmo depois da revisão, eu fazia muitas outras leituras e eu não fiz isso. Quando veio a revisão, eu fui só direto nos apontamentos. Quem sabe um dia, daqui a muitos e muitos anos, eu tenha coragem de voltar e reler essa história e talvez revisá-la, mas atualmente ela é o máximo que eu podia fazer. Se tornou uma novela, não é? Que, se eu for fazer uma sinopse da história de Magnolia, ela é uma história que pode ser lida por pessoas que podem ter acesso a um depoimento como esse, ou por pessoas que nunca me viram, não conhecem a minha história e talvez apreciem até melhor esta novela, esta história, não conhecendo o fundo da verdade na qual ela pisa. É uma história que, mais uma vez, envolve o sobrenatural, completamente fictícia, olhando por este ponto, não é? Não que eu não acredite no sobrenatural, mas não como foi retratado. E a sinopse seria uma jovem garota desperta no cemitério e percebe que está morta. No entanto, ela não sabe de quem morreu, nem o seu nome, ela lembra, não sabe o paradeiro de seus parentes. E dentro deste mesmo cemitério existem outras almas e elas vão socializando dentro daquele espaço até que Magnolia se sente entediada. Magnolia é o nome que ela recebe dos colegas que ela faz por lá. Para ela esse nome não faz sentido algum, não se refere a nada. Como para mim também, não. É só mais um elemento frustrante dentro deste livro. Se eu puder descrever o enredo, a história de Magnolia em uma única palavra, é frustração. Essa história é uma história de frustração. Eu tentei passar este sentimento do que eu vivia, do que eu vivo, ocasionado por essa tragédia, o sentimento de frustração numa história. E é esse o principal sentimento que as pessoas têm quando leem ela. Porque no livro Magnolia você não encontra respostas, você não encontra elogios nem xingamentos, você não encontra céu nem inferno, você encontra a vida e a morte tal como elas são. A vida pouco acolhedora. Minha irmã, por exemplo, foi uma alma livre. E o mundo é cheio de grades.
Então, na vida, os elementos são a falta de preparação, que todos nós chegamos aqui despreparados para viver, e na morte não encontramos respostas, pelo menos não nós, os que estamos vivos. E este livro não tenta ultrapassar estas fronteiras. Ele foi, para mim, apesar de frustrante, foi um presente para mim mesmo, no qual eu pude prolongar alguns momentos a mais convivendo com aquela pessoa que eu tanto amo, cujos momentos se acabaram eternamente, cuja comunicação não existe, nem mesmo na história de Magnolia, não há comunicação entre ela e o mundo dos vivos, apesar de que ela consegue fugir do cemitério e percorre pelo percurso, tenta refazer o percurso que a levou até ali, mas ela não pode mais interferir em nossas vidas, nem nós em sua vida, nem em sua morte. Eu espero que esse depoimento não tenha estragado o livro. Eu realmente acredito que não. Como disse anteriormente, para além da minha história pessoal e do fundo de verdade, que é o chão da história de Magnolia, esse livro, se eu for olhar para o componente estético dele, da escrita dele, eu acredito que é a melhor história que eu já escrevi. Uma história boa de se ler, que o leitor consegue percorrer toda a história, terminará o livro em apenas 2 horas, um leitor que lê devagar como eu. Os leitores mais ávidos conseguem fazer até em menos do que isso. Um livro de apenas 99 páginas. Cada detalhe dele foi feito com uma presença corpórea e com um sentimento profundo. Aliás, muitos sentimentos profundos que perpassam por toda a história, e que talvez a minha esperança neste livro não é de transmitir uma mensagem pronta e acabada, porque se eu tivesse essa mensagem de conforto ou de auxílio, podemos dizer assim, se eu tivesse uma palavra de conforto, ou se eu tivesse algo a sugerir para alguém, eu faria isso primeiro para mim. Como eu não tenho, esta é uma história triste, que talvez ajude alguns de nós a valorizar os momentos que a vida nos oferece ao lado das pessoas que amamos. Talvez este seja a mensagem, por assim dizer, do livro Magnolia. O professor e também escritor, poeta Egito Barros mandou um comentário sobre os seus livros. Vamos ver. O Nathanael tem uma obra que, na minha opinião, eu poderia classificá-la assim como uma obra bem diversificada. Isso mostra, de certo modo, a criatividade do Nathanael, porque eu conheço 2 livros dele. Esse último que ele está lançando agora eu não tive a oportunidade de ler ainda. Eu conheço o A Bordo da Vida, e eu fiz uma revisão gramatical nele, e conheço os motivos por que te perdi, que eu prefaciei, tive a felicidade de prefaciar, né? Então, o A Bordo da Vida é um texto assim extremamente dinâmico, criativo, é uma narrativa que flui assim, de forma acelerada, né? Deixa o leitor preso, prende bem o leitor, cria sempre a expectativa para o capítulo seguinte, de modo que quando a gente termina de ler um capítulo, a gente já está com vontade de ler o capítulo seguinte. Quer dizer, é uma narrativa gostosa, uma história, um enredo gostoso de se ler, e ainda por cima uma escrita que cria essa certa dinamicidade, um movimento, vamos dizer assim, né, que instiga o leitor a continuar lendo. Uma outra característica importantíssima no livro do A Bordo da Vida é que ele insere picos, insere Araripina, a narrativa, o enredo todinho acontece nesses 2 pontos, nesses 2 polos, nesse trajeto. Então valoriza a cultura nordestina, valoriza a cidade, valoriza o Piauí, valoriza Picos. Eu acho que o Nathanael foi muito feliz na produção do livro A Bordo da Vida.
né? Sem falar que é um livro, uma narrativa, um enredo que envolve sentimentos, emoções, romance, o que mais? Disputa entre irmãos, entre família, questões vocacionais, essa coisa toda está envolvida e é uma narrativa bastante complexa do ponto de vista de conteúdo, né? Mas um texto gostoso de se ler, um texto bem linear, bem fluente, gostei. E recomendo, viu? O outro que eu conheço dele é Os Motivos Por Que Te Perdi, que é um livro que, assim, ele é muito preso às memórias da época em que Natanael esteve em Portugal, fazendo intercâmbio estudantil. E logo após ele produziu esse livro. É um livro que cheio de lembranças. Às vezes a gente percebe nas entrelinhas uma certa tristeza, não sei se por estar longe ou se por estar prestes a deixar aquele mundo mais evoluído, né, que é Portugal, Europa, essa coisa toda. E também outra coisa, ele não é um livro para leitor iniciante, ele é um livro para leitor maduro, porque enquanto a bordo da vida tem uma narrativa bem linear, lógica, em determinados pontos até previsível, Os Motivos Por Que Te Perdi não tem nada de previsibilidade. Parece algo completamente ilógico. Eu até disse no prefácio que a lógica é a ausência de lógica. Então, Os Motivos Por Que Te Perdi é um livro assim meio maluco, com anotações diárias, anotações de sala de aula, anotações de tudo que aconteceu durante a permanência dele em Portugal, os diálogos, as conversas em redes sociais com amigas, com namorada na realidade, né? Os personagens não têm nome, ou é namorado, ou é namorada, né? Então, é um livro meio, como a gente diz na gíria, não, é um livro meio maluco, mas interessante, eu gostei de ler, porque ele é um livro que desafia a gente, o tempo todo um desafio a tentar encontrar um fio, um elo que liga um capítulo a outro e a gente acaba não encontrando. E ele fez isso não é porque não saiba fazer, ele fez isso de propósito para desafiar o leitor. Então, eu recomendo os dois livros do Natanael. O primeiro por ser essa narrativa gostosa, como eu já falei, e o outro por ser esse livro desafiador, né? Que não é para leitor iniciante, não é para amador, não. Sinceramente, quem estiver pensando em começar a mergulhar no universo da leitura, não comece pelos motivos por que te perdi, comece pelo outro, tá? Então, mas são duas leituras super interessantes. Isso mostra a versatilidade do autor, né? A criatividade, a versatilidade, a capacidade de produzir coisas diferentes, coisas novas. Magnolia eu estou curioso por conhecer, ainda não vi, né? Só soube da produção, vi a capa, ele me mandou a foto da capa e eu já encomendei um exemplar, mas ainda não pude saborear esse livro. Eu creio que eu tenho boas expectativas em relação a ele, né? Então, gente, é isso que eu tenho que falar sobre a obra do Natanael. Valeu, viu? Parabéns, Natanael. Onde e como os nossos telespectadores poderão adquirir os seus livros? O livro está disponível na maioria das plataformas especializadas de venda de e-books. E físico você pode adquirir diretamente comigo, mas eu não gosto particularmente de vender livro. E quando os meus acabam, os exemplares que eu tenho, não é com frequência que eu volto a comprar outros. Mas você pode adquirir diretamente nos sites, colocando o nome Magnolia e Natanael Macedo no Google, você vai encontrar diversos sites. O site de origem dele é o clubedeautores.com.br, mas acredito que ele vai estar também na Amazon, na Americanas, etc. E para encerrarmos nosso programa, que mensagem você teria para os telespectadores do programa Piauí de Todos Nós? A minha mensagem é de contentamento, de que todos nós, piauienses, e
neste mundo mais acessível da internet, que conecta os pontos mais distantes, nós temos agora o privilégio de conhecer um pouco mais da cultura e dos produtores de cultura do Piauí. Esta é uma oportunidade ímpar, isto é, que nem sempre ocorre para nós, artistas, e para vós, apreciadores de cultura. Então vamos festejar com esta iniciativa, agradecendo ao meu amigo que a vida me presenteou também, o amigo Gesualdo Alves, parabenizando a toda a equipe que faz esse programa. Espero ter contribuído convosco de alguma forma. Muito obrigado.